Visão Cristã. Olá, bom dia e a paz do Senhor Jesus para você que está sintonizado conosco aqui na Rádio Mega FM, para você que agora acessou também a página da rádio aqui no Facebook e vai compartilhar conosco desta porção da palavra do Senhor que eu, pastor Daniel Rosisca, nesta manhã de 29 de janeiro, vou trazer para você aqui. Queremos falar sobre unidade, falar sobre mesa. Eu tenho percebido nestes dias que este assunto mesa, ele está em moda, está em alta, né? Estamos vivendo um momento em que as pessoas estão buscando esse convívio, né? Que nós perdemos ele há muito tempo, que era o convívio da mesa, do relacionamento na mesa. Eu fui criado numa geração de mesa, onde nós sentávamos com os meus pais e meus irmãos todos os dias para o almoço, para o jantar, para um café da tarde, e ninguém, né, na época não se tinha essas tecnologias de hoje, e aquele tempo de mesa era um tempo de qualidade, desenvolvido ali, durante a refeição, onde, olho no olho, onde nós às vezes disputávamos um pedaço de carne, um pedaço de bolo, né, um copo de suco com os nossos irmãos, e nós estávamos ali debaixo da orientação, da vigilância, dos olhos atentos de nossos pais, e tínhamos uma relação de comunhão maravilhosa, que ao longo do tempo isso foi se perdendo devido aos meios de trabalhos atuais. Mas hoje eu tenho percebido que muitas pessoas têm buscado, né, reconquistar ou restituir esse tempo de mesa. E isso é algo maravilhoso, isso é algo muito importante. Jesus, em Mateus capítulo 26, no versículo 20, Jesus senta-se à mesa com os seus discípulos. Diz aqui na palavra, chegada a tarde, pôs-se ele, Jesus, à mesa com os 12 discípulos. Queridos, vamos entender uma coisa aqui. Nós sabemos que a mesa é um lugar de compartilhamento, é um lugar de comunhão. E aí eu quero lhe perguntar, você senta à mesa com pessoas estranhas? Sim ou não? Sempre nós sentamos à mesa com pessoas amigas, com pessoas íntimas, com pessoas do nosso melhor relacionamento. Não é assim que funciona? Você convida pessoas para estar em sua casa, à sua mesa, se você não tem com elas nenhum grau de intimidade ou de conhecimento, confiança? Claro que não. Não fazemos isso. E também nós procuramos datas especiais para esses acontecimentos, para estar à mesa com pessoas, como algumas celebrações de aniversário, aniversários de casamento e celebrações de algumas conquistas. E aqui neste caso, em que Jesus senta à mesa com os seus discípulos, eles estavam celebrando a Páscoa dos judeus. E esses homens com os quais Jesus estaria compartilhando foram escolhidos por Jesus como os melhores homens para estabelecer
a sua igreja aqui na terra. Quando nós nos reunimos para celebrarmos a mesa, nós estamos buscando estabelecer, firmar uma unidade da igreja do Senhor Jesus com aquelas pessoas com as quais nós estamos compartilhando aquele momento. Com aquelas pessoas as quais nós as convidamos ou fomos convidados por elas para participar daquele momento, daquela mesa. E isto um relacionamento fácil, irmãos? Não. Por muitas vezes não é fácil. Por muitas vezes nós, para convidarmos alguém para estar à mesa conosco, nós vamos depender de uma agenda, nós vamos depender de um mover de pessoas, não só de uma data, mas também quem serão as pessoas que vão participar a esta mesa. Isso não é tão simples assim, por muitas vezes nós precisamos orar por isso. Nós precisamos de uma intercessão para termos o entendimento de que aquele é o momento, aquelas são as pessoas. Aqueles homens que caminharam com Jesus, como seus discípulos, precisaram, após a sua morte e ressurreição, de uma unidade, de falarem a mesma língua, de terem apenas uma diretriz, que é a palavra do Senhor Jesus, aquela a qual eles receberam do próprio Cristo. Uma palavra de sustentação da igreja, que estava agora sendo estabelecida e firmada na vida daqueles homens a partir daquela mesa. Eles tiveram dificuldades relacionais. Aqueles homens, apesar de serem discípulos escolhidos por Jesus, de caminharem com Jesus como amigos, durante o ministério de Jesus, por mais de 3 anos nessa terra, eles tinham dificuldades relacionais. Inclusive com o próprio Senhor Jesus, com o Mestre, ou não? Então, a mesa é uma extensão da igreja, é uma relação de fé e de confiança. Assim como aqueles 12 discípulos pensavam diferente um do outro, assim como nós também pensamos diferentes um do outro, nós precisamos nos reunirmos à mesa e compartilhar, por muitas vezes, as nossas diferenças, amados. Nós pensamos muito diferente um do outro. Mas quando se trata de estabelecer a igreja do Senhor Jesus, que está em mim, que está em você, nós precisamos recorrer às Sagradas Escrituras e ali convergirmos as nossas diferenças. Por ali, pelas Sagradas Escrituras, termos uma direção segura, termos uma mesma língua a ser ouvida e a ser falada, a ser comunicada, assim como eu estou agora aqui nesta manhã comunicando com vocês. Vamos ver aqui algumas divergências
nesta mesa. Tiago e João, por exemplo, pediram um lugar especial ao lado de Jesus no céu. Presta atenção, amados. Marcos capítulo 10, no versículo 37, responderam-lhe: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à direita e outro à sua esquerda. Será que isso não gerou nenhum problema relacional com os outros discípulos, com os outros 10? Em João capítulo 21, no versículo 21 também, há uma manifestação relacional entre os discípulos. Diz assim: vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Ele estava se referindo a João. O que há de acontecer com esse aí, né? Que é o teu querido. Mas nós, eu e você, não podemos permitir que essas diferenças relacionais à mesa, no nosso dia a dia, na nossa convivência com a sociedade, saiam fora dos princípios básicos da palavra de Deus, que é o amor de Cristo. Cristo ama a sua igreja e nos confiou ela, a mim e a você. Cristo confiou a sua igreja a mim e a você que está me ouvindo, a você que está me vendo agora, aqui pela página da Rádio Mega FM no Facebook. Para você que está me ouvindo pelas ondas do rádio, na Rádio Mega FM 879, Cristo confiou a nós, a sua igreja. Nós somos os responsáveis pelo desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, aqui na minha nação e até os confins da terra. Entendem isso? Nós somos, eu e você, somos os responsáveis pelo desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus no nosso entorno. Entendam isso. E Jesus começa a falar no versículo 29 até o 31 sobre os acontecimentos da sua morte e ressurreição. E como seria atacado, como seria ferido. E diz o Senhor Jesus: e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. E Pedro, todo empolgado, todo sanguíneo, diz: Senhor, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade, te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ou seja, um dos chamados, um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro, Jesus está dizendo que ele o negaria antes que o galo cantasse por 3 vezes naquela noite. Aqui nós podemos ver, amados, que
o amor de Jesus por sua igreja, pelos seus discípulos, por aqueles que sentavam à mesa com ele, foi um amor incondicional. As atitudes nada amistosas ou de bom relacionamento dos seus discípulos não influenciou Jesus a desistir dos seus propósitos junto ao Pai. Não. Que foi o de estabelecer a igreja do Senhor aqui na terra, através dos seus discípulos, como um elo de ligação, para que todo aquele que crer no Senhor Jesus tenha a oportunidade de tão grande salvação. Percebam, amados, Jesus estava estabelecendo a sua igreja a partir dos seus discípulos. Pessoas difíceis, temperamentos difíceis, relacionamentos difíceis. Mas após a morte e ressurreição do Cristo, que volta aos céus, a igreja do Cristo, a igreja do Senhor Jesus, seria estabelecida aqui na terra a partir desses homens de comportamento difícil. Então, quando nós, hoje ainda, olhamos para o nosso quadro administrativo das igrejas do Senhor Jesus sobre a face da terra e vemos uma divergência, uma diversidade, algumas dificuldades no discurso, no comportamento, às vezes até no caráter, daqueles que continuam implantando a igreja do Senhor Jesus na terra. Se nós dermos alguns passos atrás, há mais de 2000 anos, nós vamos encontrar essa divergência de atitudes, de comportamentos, de falas, de temperamento e caráter daqueles 12 discípulos. São deles que recebemos os ensinamentos. São deles que vieram os moldes da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. E apesar de todas essas divergências, todas essas diferenças de comunicação, de caráter, de atitudes, é baseado neste amor que Cristo tem por sua igreja, pelos seus discípulos, que Ele nos convida hoje a suportarmos as diferenças de pensamentos uns dos outros, como Ele suportou as diferenças de pensamentos, de atitudes uns dos outros, e permanecer unido no mesmo propósito, que é o de levar a palavra de salvação até os confins da terra. Para todo mundo. Sei que muitas pessoas poderiam estar conosco hoje. Eu sei que muitas pessoas poderiam estar compartilhando da visão do Cristo, da igreja do Cristo estabelecida aqui na terra, a partir daquela mesa, onde ele tem a última refeição com os seus discípulos, onde ele dá ali as últimas instruções aos seus discípulos, para logo mais se entregar pela sua igreja, para logo mais ser ferido por sua igreja, ser crucificado por sua igreja, ser sacrificado por sua igreja, ser morto por sua igreja, ser sepultado
levado à tumba por sua igreja. Mas que ao terceiro dia, por sua igreja, ele ressuscitou e vivo está. Para que nós hoje possamos suportar e superar as nossas diferenças, as nossas divergências comportamentais como discípulos e continuar cada um com a visão estabelecida pelo próprio Senhor Jesus de estabelecer a sua igreja em toda a terra. Amém, queridos? Então, por muitas vezes não estamos juntos. Por muitas vezes as nossas relações, os nossos relacionamentos não nos permitem continuarmos juntos. Eles nos separam. Os nossos temperamentos nos separam. As nossas visões nos separam. Mas a palavra do Senhor, as sagradas Escrituras, nos convergem a Cristo, ao Senhor, ao único Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Jesus nos mostrou como é o amor à igreja, como deveria amar as pessoas, como não deveríamos impor nenhuma condição a nenhum dos discípulos, a nenhum dos seus irmãos, dos seus participantes, que nós poderíamos caminharmos juntos recebendo o mesmo Espírito Santo para nos conduzir com as nossas atitudes para campos e colheitas diferenciados neste universo chamado Terra. E depois de ter participado à mesa, depois de ter tido ali uma longa conversa com os seus discípulos, Jesus os chama para fora. Vamos para o Getsemane? Vamos até o Jardim das Oliveiras? E chegando lá, no Jardim das Oliveiras, Jesus se aproxima de Pedro, Tiago e João e os chama para perto. Vem comigo. Mateus capítulo 26, versículo 40. Nos aponta. Vem comigo, vamos ali. Vem orar comigo, vem participar desses últimos momentos em que eu estou com vocês. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. E chegando em determinado ponto, Jesus diz: fiquem aqui, eu vou logo mais ali adiante e já volto. Jesus se distanciou um pouco deles e pôs-se em oração. Dentro da nossa ótica, os três também deveriam se pôr em oração, em vigília com Jesus. Mas isso não aconteceu. Não. Os três dormiram. Os três apagaram. Amados, como é difícil orar. Como é difícil você participar de um tempo de oração junto com as pessoas. Como é sonolento. Eu creio que seja um dos melhores remédios para a insônia. É a oração e leitura bíblica. Você começa a ler a Bíblia, dá um sono terrível. Você começa a orar, a mesma coisa. Você não consegue falar, só vive de boca aberta. Bocejando para lá e bocejando para cá. Isso aconteceu ali
com Jesus e seus discípulos. Quando Jesus volta, depois de 1 hora, estão apagados, dormindo. Jesus nos chama e fala: peraí, eu os convidei para orar comigo e vocês estão dormindo. Nem 1 hora vocês conseguem? Amados, nós podemos ver aqui o descaso daqueles discípulos com os propósitos de Jesus. O descaso daqueles homens com o nome de Jesus. O descaso com a igreja do Senhor Jesus. Com os ensinamentos que por mais de 3 anos eles receberam do próprio Cristo. Que já havia dito a eles o que estaria por acontecer, o que estaria por vir. Eles não ignoravam o que estaria por vir, eles já sabiam porque Cristo falou. E Jesus volta para orar. E quando retorna, depois de mais 1 hora, está lá de novo, os 3 dormindo. Como é difícil orar junto. Jesus não conseguiu orar junto com Pedro, Tiago e João. Versículo 43, voltando a João, outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E outra vez dormindo, ou seja, como discípulos, por muitas vezes não nos importamos com Jesus, com os problemas que são levantados na igreja do Senhor Jesus, e não entramos em oração. Em lugar de orarmos, vamos dormir. Em lugar de buscarmos no Pai, como Jesus estava fazendo, vamos dormir. Amados, nós somos o povo de Deus. Eu e você que está me assistindo aqui pelo Facebook, pelas ondas da Rádio Mega FM 879, nós somos o povo de Deus. Nós fomos chamados para olharmos para as Sagradas Escrituras e agirmos diferente desses discípulos que no início do ministério deles não deram a devida importância ao Cristo. Só depois de Pentecostes é que eles tiveram um avivamento cristão. Só depois de Pentecostes é que eles tomaram uma posição arrojada como igreja, após receberem o Espírito Santo. Eu e você já temos o Espírito Santo estabelecido em nossas vidas. Nós precisamos tomarmos posição em oração e em atitudes, posição definida como igreja do Senhor. Amém? Devemos participar da mesa do Senhor. Devemos convidar pessoas a estarem à mesa conosco. E tomarmos ali a mesa, assim como Jesus tomou posição. Posição definida a respeito da igreja do Senhor Jesus nesta terra. Eu e você temos este compromisso em nome de Jesus. E eu chamo você para este compromisso diante do Senhor. Amém? Tenha uma semana abençoada. Tenha um mês abençoado. Tenha um ano abençoado no nome de Jesus.